versos 9 a 21. Levítico 20, 9 a 21. Outra coisa sem o ar-condicionado ligado, né? A acústica. Antes dava para disfarçar minha voz de taquara rachada, agora vocês vão notar 100%. Levítico 20. E aqui está um dos textos bem, como que eu posso dizer, resistido, no sentido de se oporem nos nossos dias. Diz assim, Levítico capítulo 20, do 9 ao 21. Se um homem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, o adúltero e a adúltera. Até no início dos 1900 e bolinha ali, bem no início, tinha no Código Civil, não sei se vocês sabiam, pena para adultério. No Código Penal. Isso, obrigado, irmão. Obrigado. Tinha pena para adultério. Tinha, depois, segundo as vozes, houve um avanço moral e tiraram essa barbaridade, segundo eles, do Código Penal. Mas havia. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Serão mortos esta e aquele. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão. O seu sangue cairá sobre eles. Durante a leitura, note as classificações que Deus dá. Confusão. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar a mulher e a sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se chegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás assim a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vira dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela, ele descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe e da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a nudez da sua parenta. Sobre si levarão a sua iniquidade. Também se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio. Seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. Descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Oremos. Senhor, nós pedimos a tua ajuda como sempre, porque além de entender, nós carecemos de muita ousadia para defendermos o que o Senhor entende e nos ensina sobre família. Falamos de coragem porque podemos falar entre estas paredes,
Mas lá fora, quando é necessário nos posicionarmos, muitas vezes nos emudecemos, nos calamos, nos escondemos, ou, de maneira muito branda, falamos algo sem que isso nos comprometa. Livra-nos de tal covardia, Senhor. Mas também que a Tua palavra nos instrua nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Levítico, como nós temos visto, é um chamado poderoso e inegociável à santidade. Deus está estabelecendo os limites, os parâmetros, os porquês de como que um povo, que se chama pelo nome dele, deve se comportar no mundo. Deus, ao estabelecer padrões claros para o seu povo, não apenas definia como eles deveriam viver como uma comunidade que refletisse sua santidade, mas também estabelecia as bases para uma sociedade saudável, centrada na estrutura da família conforme ele a criou. Semana passada nós falamos de como que Deus, ao estabelecer esses limites, nos dá a entender de como que a sociedade deveria funcionar. O que nós temos hoje? Hoje nós estamos vendo tentativas incessantes de descaracterizar e redefinir a família. Vocês repararam alguma coisa nesse último Dia dos Pais? Apesar que praticamente nós não temos, pelo menos aqui nós não fazemos uso de TV, no sentido de ver os canais. Mas o que eu li, né, e o que eu vi na mídia social, é que não se falou de Dia dos Pais. Nesse ano, a mídia, pelo menos, silenciou de tal maneira que isso não foi promulgado. Vi uma notícia ontem, como se fosse um crime, de uma menina que, a menina foi forçada a participar do Dia dos Pais na escola. Você viu isso aí, né? Como se isso fosse um crime. Talvez, né, crianças que não têm a presença do pai seja difícil. Eu passei por isso. Eu sei o que é isso. Mas eu não vejo porque isso se tornou crime. Eles querem descaracterizar e redefinir família, desafiando o modelo sagrado que Deus deixou. Ideologias modernas procuram desvalorizar o papel do casamento. Então, casar é coisa de gente estúpida, gente, vamos dizer assim, tapada, né? Em alguns casos, eles falam de um contrato nupcial. Vocês já ouviram falar disso? Tem um contrato nupcial e aqui tem um prazo de validade. Se não der certo, pelo menos tem um test drive. Test drive aqui do relacionamento. A complementariedade entre homem e mulher e até mesmo a importância da paternalidade, tudo isso hoje é alvo de ataque. Não se fala mais Dia dos Pais e Dia das Mães, é dia do responsável, é dia do cuidador. Acho que, não sei se, em alguns lugares sim, outros não, nessa questão do nome social, quando você vai preencher algum cadastro online, ainda está lá homem e mulher, mas tem outros que abre uma lista enorme para selecionar. Outra coisa também é tirar da identidade o nome do pai e da mãe, pai e mãe, como se tem antigamente. Essas forças tentam transformar a família em uma entidade maleável, moldada pelos desejos e conveniências humanas, em vez de mantê-la como uma instituição sagrada, desenhada e ordenada por Deus. E não posso nem dizer evangélicos, né? A ala religiosa que professa ser cristã e que aderiu a este pensamento, o argumento deles é que Deus abençoa o amor entre duas pessoas. Esse é o argumento que eles usam. Se duas pessoas se amam, então Deus abençoa. No contexto, e aqui nos versos 9 e 21, fica mais claro ainda e relevante esse texto em vista de tudo que nós temos visto. Aqui Deus nos dá um conjunto de leis que normatizam, que padronizam, que servem de referência para o comportamento moral e sexual, com uma ênfase clara na importância de manter a pureza e santidade dentro
da família. E estas instruções não são meras sugestões antiquadas, mas são princípios eternos que, se seguidos, preservam a estrutura familiar e, por conseguinte, a sociedade como um todo. Como é que no Novo Testamento isso aparece? Se você ler Romanos, capítulo 1, tem um resumo enorme. Paulo resume muito bem o que é dito aqui. Então nós temos dois pensamentos bem claros e bem simples a respeito desse texto. Primeiro, a santidade de Deus na vida da família. Deus espera que a família se comporte da maneira como Ele a projetou. E para que isso aconteça, a família precisa ser exposta a esse padrão. Precisa ser exposta a esses fundamentos. Então, quando a gente vê do 9 ao 16, dos versículos 9 até o 16, a primeira coisa que a gente vê é honra aos pais. A primeira coisa que Deus marca aqui é honra aos pais. Se um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Ah, se os nossos filhos estivessem nesse período. Ah, se nós estivéssemos nesse período. Né? Mas a educação antiga conseguia educar só com o olhar. Só com o olhar. Tinha aquele olhar Jedi, assim, entrava e já entendia tudo. O que o pai estava dizendo, o que a mãe estava dizendo. Hoje fala-se de educação positiva. Vocês já ouviram falar disso? Educação positiva é que não usa disciplina. A educação positiva hoje. Não mais a barbaridade, conforme eles falam, da educação antiga. Mas a primeira coisa que nós vemos em termos de santidade familiar é um respeito à autoridade que Deus instituiu dentro da família. Honrar pai e mãe. Amaldiçoar os pais é visto por Deus como uma transgressão gravíssima, pois ataca a base da autoridade e o respeito à família. E a pena de morte para quem amaldiçoa os pais sublinha a seriedade com que Deus encara a honra dentro da família, estabelecendo um princípio do seu respeito inegociável. Imagina que a Sofia, a Liz, a Maria, né, ouvindo isso daqui, as crianças, se você falar mal de mim, não é isso, né? Não é isso. Hoje, mas é isso que Deus vê. É isso que Deus espera. Em Provérbios, tem vários dizeres a respeito disso. Não só honra aos pais, mas a fidelidade no casamento. Os pais devem ser vistos com bons olhos, e não com as loucuras que nós vemos hoje, né, de pais submissos aos filhos, sujeito aos filhos, filhos que comandam a casa, os filhos que ditam o tom. E uma coisa interessante que eu vejo lá na escola, quando os pais levam os filhos para conhecer a escola, especialmente os pais de primeira viagem, né? Eu não vou criticar, porque todos nós tivemos esse período de superproteção mas tá uma coisa assim como se a criança não pudesse ser frustrada mais. E os pais vêm como se fossem leões. Olha, meu filho chegou frustrado em casa porque isso não aconteceu. E aí eles criam monstros. Honrar os pai e mãe. Fidelidade no casamento, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O adultério é mais do que uma traição conjugal. É uma violação do pacto estabelecido por Deus. Lá em Malaquias fala isso. Corrompendo a santidade do casamento. Em Hebreus fala isso também. A morte do adúltero e da adúltera enfatiza a santidade do matrimônio como um reflexo da fidelidade de Deus ao seu povo. O que nós ouvimos muito hoje? Ah, mas não funciona dessa forma. Sempre que você ouvir alguém desdenhando do padrão de fidelidade, como se, olha, mas os crentes adulteram. Você já ouviu falar assim? Ah, mas os crentes traem. Como se isso invalidasse o mandamento. Como se isso fizesse o seguinte, tá vendo? Essa norma não vale, porque os crentes não conseguem segui-la. Lembre essas pessoas que quem estabeleceu
não está sujeita às mesmas falhas que nós. E que o valor deste mandamento não está naqueles que a praticam, mas naquele que a institui. Santidade no casamento envolve não só uma honra, santidade na família, não só uma honra às autoridades que Deus constituiu, mas aos laços que Deus estabelece dentro da família. Terceiro, pureza sexual. Os versículos 11 a 13 começa uma série de confusão. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, se um homem se deitar com a nora, se um homem se deitar com outro homem. Então ele começa nos vínculos próximos, os vínculos imediatos e aqueles mais distantes, e Deus estabelecendo, olha, estas linhas não devem ser cruzadas. E o texto, da maneira como está redigido ou falado, é usado de eufemismo. Eufemismo é um recurso linguístico para não usar um termo mais pesado para se referir a uma coisa que todo mundo aqui entende o que está sendo dito. As relações incestuosas, que é outra coisa também que no Brasil estão lutando muito para se quebrar, né, para que se deixe de se considerar, relações incestuosas e homossexuais são explicitamente condenadas, indicando que a sexualidade deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos por Deus. As punições severas mostram que Deus vê a pureza sexual como fundamental para a integridade da comunidade e da família. O que nós vemos? E eles gostam de fazer isso de maneira afrontosa, quando nós vemos 2 homens e 2 mulheres, eles fazem questão de ficarem, às vezes, se acariciando na frente das pessoas para mostrar, olha, nós agora temos essa liberdade. Não que os héteros não façam, mas nós entendemos que é uma questão íntima, não é uma coisa para ficar mostrando. Além de eles não entenderem assim, eles fazem para provocar. Tem uma outra coisa absurda, nos versos 15 a 16, a proibição da bestialidade ou a zoofilia. Zoofilia. Né? Novamente, quando Deus estabelece estas coisas, o sermão da semana que vem, se Deus permitir, dos versos 22 em diante, Deus está falando o seguinte, tudo isso vocês vão ver na terra que vocês vão entrar. O que eu estou precavendo vocês vai ser a normalidade na sociedade da terra onde vocês vão entrar. Não aprendam o costume dos povos. Em outras palavras, tudo que nós vemos de distorção sexual, familiar, de gênero, nada mais é a expressão mais pura e clara do que é chamado de paganismo. Povos que não conhecem a Deus se comportam dessa forma. Os versos 15 a 16, se um homem se achegar a um animal, se uma mulher se achegar a um animal. A bestialidade é um pecado que degrada a imagem de Deus no ser humano, misturando o que Deus separou claramente. Tanto o ser humano quanto o animal envolvido são mortos, sublinhando a necessidade de erradicar o mal radicalmente para preservar a santidade da comunidade. E uma coisa que eu já cansei de repetir. Quando nós não nos aproximamos de Deus para experimentar ou ter sobre nós a influência dele e refletirmos o padrão que ele deixou na sua criação, os homens vão se comportar como animais. Os homens vão se comportar como animais. Se você já viu Discovery Channel, National Geographic, se você já viu algum documentário sobre animal, você vai ver que sempre tem uma questão física para chamar a atenção do outro. Um vai lá e canta, outro vai lá e bate a cabeça, se posicionam de diversas formas. Quando a gente está aí fora, é quase isso. Os homens e as mulheres se comportam como se estivessem num reino animal, querendo chamar a atenção para algum atributo, para algo, como se eles, assim eu vou conquistar a fêmea, assim eu vou conquistar o macho. Isso nada mais é o reflexo de estarem longe de Deus. Então, o primeiro pensamento dos versos 9 a 16 é essa: Deus tem um padrão para a família.
Todos esses limites não devem ser quebrados. E eu estou sendo bem brando aqui nas explicações, até por causa das crianças que temos aqui. Mas elas precisam ser educadas. Ainda que nós não entremos nesses detalhes, é importante lembrar que Deus deixou limites que não devem ser cruzados. Dos versos depois 17 até o 21, nós temos os princípios divinos para a família. Primeiro, respeito às fronteiras familiares. Se um homem tomar a sua irmã, depois fala do tio, da tia, né? Se um homem se deitar com a mulher no tempo da sua enfermidade, se ver a nudez da mãe e da irmã do seu pai, também do homem se deitar com a sua tia, várias coisas que não deveriam ser, vamos dizer assim, quebradas. Deus estabelece limites claros sobre quem pode se relacionar com quem, protegendo a santidade das relações familiares. Quando a gente fez a exposição de Gênesis e chegamos na parte do casamento, eu li um trecho do Código Penal. Código Civil, agora Código Civil. Agora é o Código Civil, vivo confundindo. Em que se proíbe, pelo menos isso está lá, como graça comum, a proibição do casamento de parentes. Né? Parentes. Mas aquilo que a lei vê, porque há muita coisa que a lei não vê. Especialmente nos interiores do nosso Brasil. Né? Há muita coisa esquisita que acontece. A violação dessas fronteiras resulta em exclusão da comunidade, demonstrando que tais pecados têm um impacto profundo na santidade do povo. Irmãos, ter esse padrão hoje, pensar dessa forma hoje, é ser visto como um ET. É ser visto como um ET. Qualquer coisa que denote limite moral para uma sociedade moral, eles vêm com todas as pedras tentar te calar. Não, mas você é um... Eu sei que tem um termo mais pesado, eu estou tentando usar um termo aqui mais brando. Ah, você é um tapado, você é um retrógrado, né? Você é um antiquado. E aí eles começam a redigir todos esses chavões, mas o padrão de Deus permanece. Só uma coisa que certamente eles vão colher é que essa forma de viver a vida não traz bons frutos. Em algum momento, você vai ter a oportunidade de conversar com pessoas, ou de estar perto de pessoas, que aderiram a esse pensamento e elas vão reclamar da vida ruim, ou como as coisas estão ruins para elas, por terem aderido a esse padrão. Eu fiz um canal para falar de saúde mental lá no tal do TikTok. E 90% das pessoas que às vezes me mandam mensagem por causa da familiaridade com o transtorno, são pessoas que aderiram à homossexualidade. São pessoas que, é uma mulher falando, a minha esposa, a minha namorada é isso, né? Fica até difícil conversar com essas pessoas, mas eu fico só imaginando o seguinte, é óbvio que não vai dar certo. Porque vocês estão vivendo uma confusão. Vocês estão fora do padrão de Deus. E quando eu me identifico como pastor, então, aí que a conversa se encerra mesmo. Mas Deus deixou um limite. Primeiro, Deus tem fronteiras familiares que não devem ser traçadas. Segundo, a importância da pureza no lar. O verso 20. Também se o homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Tanto o verso 20 e o verso 21 não só impõe a importância da pureza, mas uma disciplina. Eles não vão ter filhos. Qual era a importância da filiação na sociedade de Israel? Vocês lembram da lei do levirato? Se uma pessoa, um parente morreu e não deixou descendência, um outro ia lá, é o seguinte, olha, aqui corta a sua descendência. O seu pecado é algo tão grotesco, é algo tão hediondo, que você não deve nem ser lembrado na história e na linhagem da família.
A santidade no lar começa com obediência aos mandamentos de Deus. A consequência de morrer sem filhos reflete a gravidade de trazer imundícia para dentro do lar, mostrando que a pureza afeta as futuras gerações. Além disso, nós sabemos hoje que a união de pessoas de consanguinidade próxima produz certas aberrações, né? Os filhos, eles nascem de maneira totalmente, como que eu posso dizer, alterados e afetados, né? Nos Estados Unidos, fizeram um documentário com uma família incestuosa que é por gerações. Você sabe de quem que eu estou falando? Discovery Home Health, ali, ó. E uma característica dessa família é que eles não conseguem se comunicar. Eles não conseguem falar, articular palavras, além de toda a questão física. Mas é motivo do show business. Olha só, temos uma família que se uniu e por gerações, e eles só se casam entre eles. E o cemitério é no fundo de casa, todos que nasceram e morreram de maneira prematura desta forma. E uma coisa que fica implícita em todo o texto, a necessidade de educar o povo a respeito disso. Deus está usando Moisés para educar o povo da seguinte forma: vocês não vão aderir a este padrão. Vocês vão olhar para essa cultura e vocês vão aderir à minha cultura e não a essa cultura. As leis de Levítico servem também como um manual de instrução para o povo, educando sobre o que é santo e o que é profano. E a instrução contínua nas leis de Deus assegura que a santidade é transmitida de geração em geração, preservando a identidade do povo da aliança. Então, o que Israel deveria fazer? Ao observar esses mandamentos, eles seriam distintos dos demais povos. E aí, resgatando algo que foi falado semana passada, o povo de Deus é diferente, tem que ser diferente. Ser cristão, irmãos, significa ser radicalmente diferente. Não tentar negociar, não tentar acomodar, não tentar resgatar. E tem uma palavra muito legal, que o pessoal, legal assim, estou usando de maneira sarcástica. Tem uma questão muito interessante que os reformados gostam de usar, o termo redimir. Vamos redimir isso. Tá? Sem entrar no mérito da questão se está certo ou errado, o que eu quero enfatizar é que vai chegar momentos em que nós vamos nos posicionar e temos que ficar do lado de Deus sempre. E lembre, não é Deus que toma lado. Deus não vai ficar do meu lado e Deus não vai ficar do seu lado. Deus está numa posição única. Somos nós que temos que ter certeza de estarmos ao lado dele. Então, para a gente aplicar, pensando em tudo que foi falado, primeiro, vamos reafirmar a santidade dentro da família. Lembrar que Deus tem um modelo de honra aos pais, de honra entre os cônjuges, e que esse é o ambiente que reverencia Deus dentro de casa. Segundo, ainda dentro desse, estabeleça e mantenha padrões bíblicos no lar para que a santidade seja a marca registrada da família cristã. Segundo, pureza moral no contexto familiar. Lembre, tome medidas práticas para proteger a família das influências do mundo, assegurando que a pureza seja valorizada e mantida. Então nós temos que parar e os pais conversar com as filhas, as mães conversar com as filhas, os pais conversar com os filhos. Né? Geralmente quando se chega da escola tem que fazer aquela peneira. Eu tenho um privilégio, né, de não só poder dar aula para as minhas filhas, mas de estar observando. E até, de certa forma, ficar em cima de certos professores. Tá? Eu sei que outros pais não têm esse privilégio, mas faz muita diferença. Faz muita diferença. Tem um colégio chamado Escola Americana. Tem um na Gávea e tem um aqui na Barra. De todos os colégios no Rio de Janeiro, esse é o mais caro.
os artistas estudam lá. E o que tem acontecido é até um êxodo, né, uma saída de pessoas desse colégio procurando o nosso, que em estrutura, né, em até parte pedagógica, não chega nem aos pés daquele, mas lá já se instalou essa questão da afirmação de gênero. E aí os pais falaram, eu não quero que o meu filho cresça com esse tipo de influência. E aí começaram a procurar outras escolas, especialmente escolas cristãs confessionais. A nossa não é a única, tem um colégio batista, quase ali no Recreio, acho que tem a escola Jonathan Edwards também, acho que é ali no Recreio, mas é uma escola bem cara. Né? Tem a Legacy, agora tem uma faculdade, né? Tem outras escolas. E uma coisa interessante que eu estou vendo, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, é a proliferação de escolas cristãs particulares, como uma saída a esse modelo de ensino doutrinador que nós temos na nossa cidade. Fui fazer concurso público numa escola também ali na Barra, e olhando as paredes, era uma escola pública, os dizeres de facção, né, os desenhos, as coisas, né, a gente fica pensando, o que essas crianças são expostas de quase 4, 5 horas por dia? E aí quando chega em casa, o contato às vezes é muito rápido dos pais, às vezes não tem aquele incentivo e aquela dedicação, e aí quando vê, os pais se perguntam, onde foi que eu errei, o que eu fiz? Né? Uma das coisas está aí. Mas pureza no contexto familiar. Para a gente finalizar. A santidade de Deus deve ser a marca registrada em nossas famílias. O Deus que exige do seu povo, o que Deus exige do seu povo é uma vida que reflita sua santidade em todos os aspectos, incluindo nossas vidas familiares, e que possamos levar a sério esses mandamentos e viver de maneira que glorifique a Deus dentro dos nossos lares, refletindo pureza e santidade que Ele espera de cada um que professa o seu nome. E que Deus nos ajude. Porque uma hora, Sofia não vai estar mais diante dos meus olhos, a Liz não vai estar diante dos meus olhos, a Maria, né? Como o Breno já está lá longe, né? Temos aí um Antônio com os filhos, daqui a pouco o Renan deve estar criando asas, o outro ali já vai casar, vai sair, tem a menina. E o que vai ser? Vai ser o que a gente investiu. Vai ser o que a gente investiu. Uma das coisas que eu sempre falo para a Liz e para a Sofia, obedeça o papai e mamãe não porque nós podemos disciplinar, mas porque nós amamos vocês. E às vezes quando eu falo isso para outros pais, a justificativa é, porque se elas nos obedecerem por amor, o que elas são na nossa frente, elas serão em qualquer lugar. Mas se elas nos obedecerem por medo, na primeira sombra de liberdade, elas vão querer ser quem elas não podem ser na nossa frente. E aí é onde muitos pais falam, nossa, mas meu filho foi criado dentro da igreja, minha filha foi criada dentro da igreja, né? Como se isso garantisse alguma coisa. O que nós somos e fazemos dentro de casa é o que pode ou aproximar ou ser uma grande pedra de tropeço para que os nossos filhos se aproximem do Senhor. E que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque não é pelo nosso mérito, nem pela nossa performance, mas é a tua graça. É a tua graça que vai alcançar os nossos filhos, é a tua graça que vai mantê-los diante do Senhor, é a tua graça que vai educá-los na piedade e no temor ao Senhor, mas também pedimos que a tua graça nos ajude a não sermos o tropeço, a não sermos aqueles que vão falar aos nossos filhos que fala uma coisa e faça outra. Nos ajuda a sermos consistentes, Senhor, com o nosso testemunho dentro de casa, a falarmos e fazermos de tal maneira que eles vejam que vale a pena de fato servir ao Senhor. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, de tê-los
debaixo dos nossos olhos ainda, e de poder educá-los nessa igreja local, mas vai chegar um momento que eles estarão fora, ou talvez longe do nosso alcance, mas nunca longe das nossas orações e nem dos olhos do Senhor. Mas que nesse dia, ao sair da nossa presença, que eles já estejam na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até sábado, se Deus permitir.